Humildade provavelmente não é aquilo que você pensa que é. Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Messias e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre o que é humildade. Uma das classes de personagens que mais nos chama a atenção quando nós lemos a Bíblia é a classe dos fariseus. Se não fosse as duras críticas de Jesus para essa classe de pessoas, muito provavelmente nós acharíamos que os fariseus são pessoas bastante santas, muito espirituais e louváveis, assim como as pessoas daquela época achavam que eles eram. Provavelmente nós veríamos o semblante caído deles de muito pesar como um indicativo da humildade deles, mas nós estaríamos redondamente enganados. Na realidade, talvez essa seja a classe, o grupo de pessoas mais orgulhosas que nós encontramos em toda a Bíblia. A gente precisa entender então o que é humildade. Mas para entender o que é humildade, nós vamos primeiro falar o que não é humildade. A gente tem a tendência errada de achar que as pessoas humildes são aquelas que têm uma visão pequena demais a respeito delas mesmas, que quando você elogia elas por conta de alguma habilidade que elas tenham, elas falam, não, deixa disso, eu não sou tão bom assim também não é bem por aí e tal. Mas isso não é verdade. Imagina você chega pro Cristiano Ronaldo, fala pra ele, cara, você joga bola muito bem. Ele chega pra você, não seria humildade da parte dele se ele falasse que não é tão bem assim também não, eu não jogo tão bem, eu tô lá, sou um jogador mediano e tal, deixa disso. Você saberia que isso não é verdade. Até porque se esse fosse o caso, Jesus seria a pessoa mais desumilde que já passou na face da terra. Jesus saía por aí fazendo reivindicações a respeito de si grandiosas. Ele falava que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus vivo do Antigo Testamento. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falava que ele era o Rei prometido, ele falava que ele era o Senhor do Universo. Isso seria uma coisa extremamente desumilde de se dizer. Quando Tomé, em João 21, chega para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu, Jesus não olha para ele e fala, não, levanta daí Tomé, deixa disso, eu não sou desse jeito, você está sendo muito gentil comigo. Não, Jesus aceita a adoração, ele aceita a adoração de todo mundo nos evangelhos. Humildade não é ter uma visão pequena demais a respeito de si, porque se esse fosse o caso, nós poderíamos muito bem cair no pecado da autopiedade. A autopiedade é nada mais, nada menos do que o orgulho também, só que é o orgulho reverso, é o orgulho da própria pobreza, da própria humildade. Esse era exatamente o pecado dos fariseus. Eles andavam por aí todos abatidos e tal, mas somente porque eles desejavam que todos vissem isso neles. Eles queriam que todo mundo percebesse o quanto eles eram humildes. Só faltava fazer uma competição para ver quem era o mais humilde de todos. Conta-se a história de Santo Antão. Santo Antão, ele deixou todas as riquezas dele para viver como um monge isolado no deserto. E diz a lenda que chegou um momento na vida dele, Satanás tentava bastante ele com mulheres, com bens e tudo mais, mas chegou um momento que Satanás simplesmente desistiu. Falou que não, esse cara aí não dá para tentar, ele não tem como, melhor desistir, ir para outra. Então ele abandona Santo Antão em uma caverna porque ele tinha desistido. Então, no momento que Satanás deixa a caverna, Santo Antão dobra os joelhos e vai a seguinte oração para Deus, falando, obrigado Deus, eu agora sou um santo. E nesse momento é como se Satanás tivesse entrado na janela com a cabecinha e dito, olha, tô vendo um pouquinho de orgulho aí, hein? Sabe, é incrível ver a maneira como Satanás age. C.S. Lewis, seu livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, diz o seguinte, esse é um livro em que um demônio aposentado está ensinando o seu aprendiz demônio como tentar o seu ser humano. Então, Maldanado, que é o Diabo Aprendiz, diz para Vermilindo, que é o aprendiz, o seguinte, percebo que o ser humano se tornou humilde. Isso é uma coisa terrível, pois essa é uma virtude. Os demônios odeiam as virtudes. Mas se acalme, porque toda virtude pode se tornar algo bom para nós se o ser humano perceber que ele a tem.
Faz o seguinte: quando o seu irmão estiver em um momento de grande pobreza de espírito, sussurre no seu ouvido: por Deus, como eu estou sendo humilde. Deixe-o pensar nela não como um esquecimento de si, mas como um certo tipo de opinião, uma opinião negativa dos seus próprios talentos e caráter. Para saber mais sobre Satanás, clica nesse card que está aparecendo aqui em cima. Ou seja, C.S. Lewis está tentando dizer que humildade não é você deixar de dar crédito para si. Humildade não é você pensar menos a respeito de si mesmo, de quem você é, pensar pequeno demais a respeito de si. Mas humildade é, na realidade, um esquecimento de si. É você pensar menos em você mesmo. Humildade é autoesquecimento. E a humildade só pode brotar de um profundo senso de identidade, uma certeza absoluta e inabalável a respeito de quem você é. As pessoas que são verdadeiramente habilidosas, elas não precisam ficar tentando provar para elas mesmas quão bom elas são. Pessoas que são bonitas não precisam ficar olhando para o espelho o tempo todo e falar o quanto elas são bonitas. Cristiano Ronaldo não precisa ficar o tempo todo tentando em conflito para saber se ele é realmente um bom jogador de futebol ou não. Isso seria uma tremenda bobagem. Somente as pessoas que não são tentam ficar provando o tempo todo que elas são. C.S. Lewis continua: o inimigo, que no caso é Deus, quer levar o homem a um estado de espírito em que ele possa projetar a melhor catedral do mundo, tendo consciência de que é a mais bela, e se alegrar com esse feito, sem estar mais ou menos feliz se outra pessoa tivesse projetado. É por isso que Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos. Porque apesar dele ser o Filho de Deus, como diz Filipenses 2, ele não julgou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar. Ou seja, ele era o Filho de Deus, de fato, ele tinha consciência disso. Quando as pessoas falavam isso para ele, ele confirmava, ele não negava. Mas ao mesmo tempo, ele não ficava pensando em si o tempo todo. Na verdade, o que ele menos fez foi pensar em si. Ele não precisava, ele não via necessidade de ficar provando isso para todo mundo. Ele sabia quem ele era. E por ele ter essa identidade extremamente bem definida, ele poderia se esquecer e pensar mais em você e se doar por você. Olha para Jesus por um momento nos evangelhos. No que diz respeito a ele mesmo, extrema ousadia, reivindicações grandiosas a respeito de si. Mas agora, no que diz respeito aos outros, extrema humildade, extrema compaixão, extremo amor, misericórdia, o incrível amor, respeito, caridade e humildade. Sabe como que Deus pode nos levar a esse estado tão glorioso? Como nós podemos ser livres da vaidade, do orgulho e da autopiedade? Como que nós podemos pensar menos em nós mesmos e poder agora, a partir de então, nos doar mais para as outras pessoas? O que nós precisamos é de uma humildade confiante. Mas antes de te falar como que você pode conseguir ela, deixa eu te explicar como não conseguir, onde não conseguir, que é através da religião. A religião não pode te dar uma humildade confiante, porque a religião trabalha por um sistema de desempenho. Ou seja, se você se esforça e consegue fazer tudo certo, se você vai para a igreja, se você ora, se você obedece os 10 mandamentos, você é uma pessoa moral, íntegra, você começa a se sentir confiante o suficiente para começar a se orgulhar disso em relação a outras pessoas. Mas se você, por outro lado, começa a falhar muito naquilo que você deveria fazer, se você não alcança, se você não acha que você está atingindo um desempenho muito bom, você começa a ficar frustrado a respeito de si. Você começa a ficar extremamente decepcionado consigo mesmo e numa relação desconfortável em relação a Deus. Ou seja, você não tem uma humildade confiante, você não consegue ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Você só consegue receber essa humildade confiante através da graça. A graça te habilita a ser humilde porque você é salvo pela graça, o que significa que você não pode ajudar em nada na sua salvação. Você não pode fazer nada para conquistar a atenção e a salvação de Deus. Ela simplesmente chega para você de graça. Mas ao mesmo tempo ela te faz uma pessoa extremamente confiante, porque você sabe a sua posição em relação a Deus. Ela te dá um senso de identidade que é inabalável. Somente quando você ouve o Espírito Santo dizer no fundo
fundo do seu coração que você é um filho amado e que nada pode mudar isso, somente então você pode praticar a verdadeira humildade. Então é isso, galera. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal. Sai vídeo toda sexta-feira às 18 horas. Por favor, não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, no WhatsApp, aquelas pessoas que você acredita que devem ouvir essa mensagem, e vamos fazer essa comunidade e essa mensagem crescer e atingir cada vez mais pessoas. Se você quer ajudar esse canal de uma outra maneira, não deixe de adquirir o meu livro de X Graça. Ele está com preço especial e frete grátis para todo o Brasil. O link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, um abraço e até a próxima.